Eu vou colocar água no conta-gotas, tá? De modo que percebam vocês, ó, como que tá flutuando o conta-gota, borrachinha assim para cima, tá? Tem uma certa quantidade de água no conta-gotas e ele tá flutuando. Por que que não tem água em todo o tubinho do conta-gotas? A parte que não contém água tá vazia? Não, tem ar. Boa! Uma olhadinha no computador, coisa básica, coisa normal. A primeira parte da experiência tá feita, ó. Aqui o conta-gotas no interior da garrafa PET. Vou tampar. E ainda dá para ver uma certa quantidade de água e uma certa quantidade de ar no conta-gotas. Antes de eu apertar a garrafa, o que vocês acham que vai acontecer? A garrafa vai explodir, Fred, será? É isso ou não? Quando eu apertar a garrafa, eu vou estar alterando uma daquelas variáveis de estado aqui no interior da garrafa. Qual delas seria? Ao apertar a garrafa, pra você pensar em pressão, volume, temperatura, o que eu estou alterando aqui? Pressão? Boa! Apertar. Nossa, Fred, que loucura! Vou desapertar. Vou apertar. Nossa, Fred, que da hora! Soltou. Olha que legal, caras. Não só dá para ver claramente, né? E obviamente, que o conta-gotas afunda, mas presta atenção no nível da água dentro do conta-gotas, tá? Vou apertar. Ó, vou apertar devagar. Olha que legal. Está vendo a água dentro do conta-gotas? Vou apertar bastante, ó. Chega uma hora que ele afunda. Vou soltar devagarzinho. Vamos ver, ó. Olha o nível da água no interior do conta-gotas, a hora que eu despressurizo aí totalmente. Responderam bem a primeira pergunta. A hora que eu aperto a garrafa, a variável de estado que eu afeto aqui é a pressão, causando uma transformação no ar contido dentro do tubinho, tá? Imagina que o gás que nós estamos estudando é esse gás que está aqui, o ar que está dentro do tubo, tá? Eu comprimi a garrafa, eu aumentei a pressão sobre a água. A água, então, ficou com uma pressão maior e fez o que com o ar dentro do tubo? O tubo foi Imprimiu o ar. comprimido. Boa! Quando o ar é comprimido, outra variável de estado se alterou. A gente alterou a pressão, então se a gente comprimiu o ar, a gente aumentou a pressão. E ao aumentar a pressão, o que aconteceu com o ar aqui, ó? Qual outra variável de estado se alterou? Volume. Boa! O volume, exatamente. Então, olha só que legal. Eu aumento a pressão, consequentemente o volume diminui. O que aconteceu com a temperatura nessa transformação gasosa? Alguma coisa esquentou aqui ou esfriou? O que você pode dizer que aconteceu com a temperatura nessa transformação gasosa? Se ela não variou, ela ficou? Constante. Aê, Alice, boa! Cara, se a temperatura não variou, ela ficou constante. Então isso aqui que a gente está vendo é um exemplo de transformação... Aí, garoto! Transformação isotérmica. Temperatura igual, temperatura constante. Transformação isotérmica. Bom, primeiro, que eu estava falando, o que quer dizer a palavra isotérmica, tá? Quer dizer que é uma transformação que acontece com a temperatura constante. E aí, a partir da lei geral dos gases, do Pivot-Povetot, a gente descobre o que acontece numa transformação isotérmica. A gente viu o que acontece na experiência. Mas olha só, se eu pensar aqui, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, tem que ser igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Isso é o que diz a lei geral dos gases, certo, pessoal? Tá? Só que, se a temperatura for constante, imagina que, quanto que deve estar aqui na minha casa agora? Uns 20 e poucos graus, tá?
Vamos arredondar aí para 300 Kelvin, tá? Imagina que eu fiz essa transformação aí com o ar dentro do conta-gotas a 300 Kelvin. Vai ter 300 Kelvin dos dois lados, ó. A temperatura inicial seria 300, a temperatura final seria 300. Imagina que a gente fosse fazer uma conta com os valores aí da variável, com as variáveis de estado, né, com a lei geral. O que ia acontecer? Se os dois lados tivessem 300, eu ia poder, ó, cortar. E aí, existe uma fórmula, digamos assim, da transformação isotérmica, que na verdade é a própria lei geral, só que escrita sem a temperatura. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Tá? E, deixa eu fazer reto aqui o bagulho, senão ele não vira um retângulo. Virou. E aí acontece o seguinte, ó, a expressão matemática está escrito aí. P0 vezes V0 igual a P vezes V. E você viu o que acontece, né? Quando eu aumentei a pressão, diminuiu o volume. Então, a gente conclui que nessa transformação, tá? Nessa transformação isotérmica, pressão e volume são diretamente ou inversamente proporcionais? O que vocês escreveriam aí? Pressão e volume, eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Inversamente. Inversamente proporcionais. Perfeito. Então pode escrever aí. Pressão e volume são inversamente proporcionais. E o que significa isso, então? Significa que toda vez que eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume na mesma proporção, que é o que a gente viu ali. Se eu duplicar a pressão, o volume cai pela metade. Se eu diminuir a pressão pela metade, o volume dobra e vice-versa, né? Pressão e volume, então, são inversamente proporcionais. É isso que caracteriza uma transformação isotérmica, tá? Para finalizar o raciocínio, um gráfico de as transformações gasosas são representadas muitas vezes graficamente, tá? Numa questão de vestibular, às vezes você tem que interpretar um gráfico, coisa assim. Então, aqui eu ponho pressão, aqui eu ponho volume. O formato especial deste gráfico é o de qualquer gráfico de grandezas inversamente proporcionais. O gráfico é assim, ó, formato de hipérbole, tá? E isso representa um gráfico de grandezas inversamente proporcionais. É isso que você precisa saber sobre a transformação isotérmica.